Hoje, então, obrigado. Hoje nós estamos e estaremos, na verdade, encerrando a série Alicerce. Fala assim, mas nós vamos colocar uma última mensagem. Nós poderíamos ficar falando muitas e muitas semanas, mas o principal nós falamos. O principal nós já estamos falando sobre as bases da igreja, sobre a visão, a missão, a declaração, o lema, os nossos propósitos. E hoje eu quero conversar com você para finalizar essa série. Um título, olha só que interessante. Igreja comprometida. Olha só que legal. Igreja comprometida. E você cutucar essa tua lá e falar assim, você é um cristão comprometido? Pede mais forte assim, qual o teu nível de comprometimento com a tua igreja? Olha aí, glória a Deus, hein? Eu vi que uma irmã falou, essa pergunta foi boa, né, irmã? Eu vi. Eu não queria falar, mas eu tive que falar. Escutei daqui. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto, então, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha que legal esse texto. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vou ler de novo esse texto, que é bem interessante, olha só. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos aplaudir Deus por esse texto? Glória a Deus, né? Você repare que esse texto por si só já falou, já deixou claro para nós, que nós não devemos deixar de reunir-nos como fazem alguns, porque nossas reuniões nos encorajam, encorajamos uns aos outros, ainda mais quando nós vemos que se aproxima o dia. O livro de Hebreus é um livro que eu gostaria que todos vocês pudessem ler. Fica a tarefa da semana aí, para quem está participando de pequeno grupo, antes de ir ao pequeno grupo, leia todo o livro de Hebreus, para você ver que é um dos livros mais espetaculares da Bíblia. Ele é um dos únicos livros que não se declara qual foi a sua autoria. Se você vê Romanos, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, você vê 1, 2, 3 João, 1 e 2 Pedro, Judas, você vê Apocalipse, você vê quase todos os livros, em especial no Novo Testamento, você vai ver que sempre tem ali uma descrição. O apóstolo Paulo dizia, apóstolo Paulo, eu estou falando com o pessoal de Roma. Epístola de Paulo aos Romanos. Tem cartas, por exemplo, que o Paulo não escrevia, mas ele dava para Timóteo escrever, mas ele que falava o que tinha que ser escrito na carta. Só que se nós chegar em Hebreus, você vai ver no primeiro capítulo que não tem em Hebreus a declaração de quem escreveu o livro de Hebreus. Não existe ali epístola de Paulo ou de alguém para os hebreus. Não tem. Tanto é que muitos teólogos, então, têm que divagar, teologicamente, para saber quem, afinal, escreveu o livro de Hebreus. O máximo que pode fazer é tentar analisar pelo estilo de linguagem, pela forma de colocar. Eu tenho por mim que a maneira que foi escrito Hebreus, não foi o apóstolo Paulo. E se tu vai comparar, Carol, que se formou em teologia, Carol, se tu vai comparar Hebreus com as cartas paulinas, o estilo de conversa ali não é Paulo. Que Paulo tem hora que ele xinga, ele manda para o inferno, todas as cartas. Depois ele fica tranquilo, pede perdão. A Hebreus não, Hebreus o cara começa, ele até dá umas repreendidas ali, mas tudo é um outro cara falando ali. Tu vê que, mas enfim, isso nós no céu vamos descobrir. Aí o Paulo fala, te enganei, na verdade eu fiz um outro personagem. Pode ser, Mas muitos pensam que quem escreveu Hebreus foi o discipulador do apóstolo Paulo, que era o Barnabé. O apóstolo Paulo, a gente conhece ele todo topíssimo, mas ele perseguia cristãos, e ele foi discipulado por um homem chamado Barnabé. Tanto que em Atos capítulo 13, nós vamos ver ali, o Espírito Santo disse, separai-me Paulo e Barnabé. O Barnabé discipulou o apóstolo Paulo. O Barnabé praticamente criou na fé o apóstolo Paulo. Então, tem uma característica ali que pode ser que seja Barnabé, pode ser que seja Timóteo, pode ser que seja Tito. Enfim, se vê que é um cara cheio do Espírito Santo. O que importa é que a Bíblia Sagrada, gente, de Gênesis a Apocalipse, nesses 66 livros,
Sempre eu falo para você decorar 39 livros no Antigo, 27 no Novo, você vai perceber que toda a Escritura é inspirada por Deus. Alguns falam assim, Rodrigo, pastor, tu fala que é inspirada, foi homens que escreveram. Queria que fossem os macacos? Queria que fosse rato? Quem queria que escrevesse a Bíblia? O evolucionista chega, a Bíblia não é um livro de Deus, que foi homem que escreveu, temos o livro do evolucionismo, foi ratos, foi formigas, quem escreveu os livros? Gente, quando a Bíblia fala que ela foi inspirada, a Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus, não pense que o próprio Deus pegou e escreveu os 66 livros. Mas Deus usou homens distintos em diferentes épocas, diferentes tempos, para colocar a sua vontade. E uma das coisas mais maravilhosas que existe, tu provar que Deus existe, é você pegar um profeta da antiguidade, 100 anos antes do outro, que falava a mesma coisa. Tudo foi se encaixando como um quebra-cabeça. Pegue a Bíblia e você vai ver. Isaías não conhecia Amós, Amós não conhecia Abacuque, Abacuque não conhecia Jeremias, Jeremias não conhecia Moisés, Moisés não conhecia ali vamos pegar o Ezequiel. Eles não se conheciam, mas falavam a mesma coisa. Que um Messias viria, que Deus salvaria o seu povo. Como eles conseguiram falar a mesma coisa em tantas idades diferentes, tempos diferentes? É porque existia um só Espírito que direcionava eles. Né? Então nós vamos perceber, queridos, que teve um tempo, só isso que eu acho legal, isso eu quero trocar uma ideia com Moisés, se Deus assim me permitir, porque diz que no reino dos céus, Pedro, vai ter alguns que vão ter o privilégio de sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quem será que vai ser essas pessoas? Né? Se não der ali, Léo, eu quero sentar com Moisés, então, Josué, Davi, Salomão. Mas Salomão, sei lá, pode ser que ele foi salvo, não sei, no final ali. Mas Deus uma vez, de fato, escreveu com o seu próprio dedo as tábuas da lei. Deus, certa vez, pegou 2 pedras e com o seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos. Imagina só. Aí Moisés pega as tábuas, o próprio Deus, ele foi o único homem que pegou um objeto ali, que eram as 2 pedras, que o próprio Deus escreveu. Imagina, Graminho, coisa mais linda. O único homem que teve essa façanha. O que ele fez com as pedras? Quebrou. Assim muitas pessoas fazem, né? Às vezes Deus faz um projeto para a pessoa, Deus levanta um ministério para a pessoa, Deus dá um chamado lindo que a pessoa faz e quebra. Aí ele ficou bravo com o povo idolatrou, né? O bezerro e tal, mas quebrar a pedra, cara. Velho, chuta o balde que tem lá, pega lá, sei lá, a ovelha, chuta, mas não quebra as pedras. Ele quebrou as pedras, cara. Aí Deus olhou, eu fico imaginando os dias de hoje, né? Moisés, você está de brincadeira, cara? Pô, você deu um privilégio de escrever com meu dedo e tu me quebra. Tudo bem, tu ficou nervosinho, mas calma aí, né? É a mania que nós temos quando ficar nervoso de quebra tudo que Deus nos dá, né? Isso é complicado, né? Aí Deus pega e de novo, tá bom, Moisés, agora meu Deus, tu cuida, né? Tu cuida agora, né? Daí Deus escreve de novo, olha a paciência de Deus. De novo escreve. Dessa vez Moisés não quebra as pedras, né? Ele segue o chamado. Alguns têm esse perfil Moisés, né? Deus tem que escrever de novo para ver se pega no tranco, né? Às vezes o carro não pega, uma empurrada, né? Agora vai. Você é essa pessoa? Pense. Deus tem que escrever 2 vezes. Você quebrou algum chamado? Você quebrou algum ministério? Você veja, se nós parar aqui nessa parte de Moisés, a gente aprende o quê? Que Deus é um Deus de recomeço, amém, gente? Apesar de tu ter quebrado teu chamado, ainda dá tempo de escrever um outro aí. Essa é a verdade. Mas tu tem que querer, né? Mas Deus, então, nos mostra, queridos, que toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, ele agora não escreve com o seu próprio dedo, ele pega o ser humano e escreve a sua palavra. Hebreus, não sabemos quem foi esse lápis, não sabemos quem foi essa caneta, não sabemos quem foi que Deus usou. Mas o que nós temos certeza é que é Deus falando, amém? Então o próprio Deus aqui, se você ler Hebreus, todos os capítulos, você vai ver que o autor fala o seguinte: ei, vocês têm que ser santos, ei, vocês têm que ser puros, ei, não basta ser crente e não viver como crente, ei, nós temos que nos reunir, porque na época da igreja primitiva, sabe qual que eram os dias que tinha culto? Todos os dias. Todos os dias tinha celebração nas igrejas primitivas. A Bíblia fala que eles se reuniam no templo e de casa em casa todos os dias. Todos os dias, reunidos no templo e nas casas, eles oravam, buscavam, se reuniam, se fortaleciam.
Era todos os dias, né? E às vezes nós temos o crente brasileiro hoje, pá, todo domingo. Deus que me livre, tem que ir no domingo, né? Passa o tempo, né? Cada um vai ter seu compromisso, cada um, né? O mundo gira, o mundo muda, né? As estações mudam, a gente sabe aí que temos os trabalhos, cada um tem seus afazeres familiares, diários, profissionais, né? Mas fica a dica, os caras se reuniam todos os dias e não reclamavam, muito pelo contrário, eles amavam estar juntos. Só que, desde aquela época, tinha os bonitão que diziam assim, que nada, eu tenho Deus no meu coração. Eu não preciso me reunir, nada a ver. Para que eu vou ficar escutando o apóstolo Paulo, se eu posso eu mesmo ler aqui a palavra? Para que eu vou ter que ficar escutando lá o Barnabé, o Tito, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro? Eu vou seguir minha vida aqui, rapaz. O que importa é ter Deus no coração. E esse negócio de igreja é muito hipócrita, né? Muitas pessoas pecadoras, né? Eu não quero saber mais, é muito controle. Esses líderes querem controlar a nossa cabeça, querem controlar a nossa família. Eles querem dizer para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Eu não aguento mais isso aí. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Desde aquela época, já existia esse costume de pessoas que se diziam cristãs, se diziam parte da igreja, mas não queriam estar junto da igreja. E levantavam inúmeras desculpas para falar o porquê que elas não iam na igreja. Cada pouco, né, eu encontro alguém em algum local que vinha na igreja e não veio mais por nenhum motivo. Ô irmão, como é que tá? Tudo bem? Aí o cara se perde tudo, né, Marcelo? Ô pastor, meu Deus, ô pastor, o que está fazendo? Meu Deus, maldita hora foi vindo contra ele. Mas e aí? Quanto tempo, né, que eu não te vejo? Ah, pastor, sabe o que é, né, pastor? Para honra e glória do Senhor, Deus tem dado bastante cliente, Deus tem abençoado, né? Abençoou tanto que perdeu Deus. Aí eu pergunto, foi Deus que deu ou foi o diabo, de Mateus capítulo 4? Se prostre e me adora, que te darei tudo. O que foi ali, né? Aí a pessoa fala, pastor, mas eu vou ir, pode contar, domingão estou lá. Não tá, estou esperando 1 ano já. Esse domingão nunca vi, acho que é o domingão do Faustão, talvez. O domingão do Senhor, não. Mas as pessoas, elas são muito especialistas em inventar desculpas para sonegar suas responsabilidades. Né? As pessoas são especialistas em levantar justificativas elaboradas para dizer por que elas não vêm na igreja, por que elas não seguem na igreja, por que elas não se reúnem com o pessoal da igreja. Né? Então nós vamos perceber que a igreja, ela precisa se reunir. Porque quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. A Bíblia fala que a igreja é um corpo, somos todos nós em Cristo Jesus. Jesus, quando ele voltar, ele vai levar o coletivo, é o grupo, é o corpo dele. Ele não vai levar o dedo atorado que ficou lá atrás, lá saltitando. Não, tem que estar fazendo aí dentro. Você é louco? Tem que voltar para o corpo. Né? Ele vai levar a igreja. Aí Jesus volta e tu fala assim, ó Senhor, aleluia. E é interessante, eu falei de manhã hoje, para você sempre lembrar, leia 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ali você vai ver a confirmação bíblica. Quando Jesus voltar, gente, os primeiros que vão subir não vão ser nós. Se nós estiver vivo, amém, gente? Imagina nós poder ver Jesus voltando, rapaz do céu. Eu, quando me converti, eu falei, oh Deus, tem uma geração que te viu viver na terra, mas como eu queria poder ver tu voltar, Senhor. Rapaz do céu, esquiando naquelas nuvens, rapaz. É só o Xi Jinping apavorado, se escondendo nas cavernas. Né? Outros governantes, que eu não vou falar o nome agora. Correndo, apavorado. Jesus esquiando nas nuvens, assim, vim buscar meu povo. Né? Aí vai começar a ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Os mais antigos até o nosso tempo. Aí alguns perguntam, mas e os que foram cremados? Bem simples, Deus vai começar a reconstituir o corpo e vai subir. Mas a pessoa que morreu vai curar o corpo ali, vai juntar cinzas e vai subir. E vai começar vai ser um show de gente subindo nas nuvens lá. E vai subindo. Aí tu vai ver o irmão do lado subindo. A outro subindo. E tu bem louco.
E tu vai perceber que não vai subir. Aí Jesus vai, tá pulando aí. Eu quero ir também, Jesus. Mas quem é você? Como que isso é o Senhor? Você me disse que eu tinha o Senhor no coração. Calma só um pouquinho. Mas cadê você no corpo? Ah, você faz parte dos alguns, aqueles que não participavam das reuniões? Tchau. E aí, gente? É muito complicado. Isso que é complicado. Aí você vai perceber. Até tua sogra vai subir. E você vai... Não! Ela vai subir. Não me esquece de alimentar os gatos. Imagine. Aí tu vai ficar. Agora imagina só que interessante. Pensa você. Essa é uma cena, Léo, que eu não quero presenciar. Eu quero subir. Eu quero ver o pessoal lá em cima. Tô voando, que top. Yeah. Faça o que quiserem agora. Eu não quero estar no lugar dos caras que vão ver o pessoal subir e vai ficar, ai meu chapéu. Bom, podemos falar muita coisa de escatologia aí, mas vamos deixar para a próxima. Mas a grande questão é que isso é sério. Não é uma opção. Não é uma sugestão. É a palavra de Deus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ou você é igreja, ou você é algum. Gente, eu perdi a conta, né amor? Se nós fosse ver quantas pessoas, quem está com nós desde o início, a igreja sempre prosperando, sempre crescendo. Mas Pedro, se nós parar para pensar quantos começaram e não perseveraram, dá umas 300 pessoas. Viu? Batendo baixo. Que vieram e não perseveraram. Que vieram e não... Léo, pessoas assim que na época do porão, eu amo Jesus, pastor, papá. Mas uma menina chamou a minha esposa, pastor, quero falar contigo, marcou um atendimento. Então eu vou me desviar. Eu não aguento mais, esse negócio de santidade não é para mim. Eu quero festear mesmo, quero dançar funk e de ladinho. E a Cintia olhou, o que é isso, irmã? Tu tá brincando? Gente, isso é sério, não é sério que eu tô brincando. Eu falo, mas essa é a realidade. E aí a Cíntia, irmã, uma adolescentinha assim, não faça isso. A esposa tentou fazer tudo. Não, eu já decidi, quero me desviar, obrigado por tudo, ore por mim. Ah, sim. Vamos orar sim. A esposa abraçou ela, chorou. Pá. Ela chorou também. E a Cíntia olhou, viu? E aí? Não, eu já decidi, eu quero desviar. Hoje, né? Então, hoje ela está até lésbica, né? No caso, né? Tem uma namorada, enfim. E aí está nesse nível, né? Fala mal da igreja, fala mal de todos nós, que nós somos machistas. Aí começa os ciclistas, aquela coisa. Mas foi triste de ver, né? Foi triste de ver. Uma pessoa que hoje certamente estaria liderando a geração dela, Léo. Estaria impactando a escola dela, estaria bombando, rapaz. E ela decidiu sair. Né? É triste, gente. É triste quando uma pessoa pega e nos fala, estou saindo, pastor. Hoje a pessoa que fez isso mandou um WhatsApp para mim, pastor, para o nosso grupo, na verdade nós tínhamos um grupo, né? Nós tínhamos um grupo com ela. Pastores, seguinte, quero agradecer por tudo, obrigado por todo o amor, todo o carinho. Nunca esquecerei vocês, mas estou vazando. Eu, o que é isso, irmã? Vamos marcar um atendimento, vamos conversar pessoalmente, né? Vamos trocar uma ideia? Não, senhor, já está decidido. Já. Não, como assim? Tu entra pela porta da frente, agora que eu sei pela porta dos fundos, pelo menos conversa, olha no nosso olho e fala por que tu quer ir embora. Não veio, né? Enfim. Passa o tempo, essa pessoa agora está sofrendo os seus reveses, né? Se nós cantamos hoje, né? Para onde eu irei? Se eu não tenho... É aí que está. Então, gente, começar a corrida da fé é fácil, qualquer um começa. O negócio é perseverar. Eu já falei para vocês dos haitianos, né? Lembra? Pode ser que tu comece bem devagarinho, mas vai até o final. Essa é a verdade. Então, eu queria que você pensasse nisso. Como está a tua vida agora? Primeiro ponto, vamos trabalhar 3 pontos e aí fechou. Vamos lá. Comprometa-se com Deus. Como está seu relacionamento com seu Pai divino, né?
Evidente que nós cristãos, nós não podemos ser independentes. Ou seja, eu cuido da minha vida, tu cuida da tua e cada um que se vire, né? Mas nós temos que ser interdependentes. Ou seja, cada um busca a Deus, a sua individualidade, mas estamos juntos como igreja. Temos que nos ver como igreja, né? Você estava conversando com um casal e eu falei para ele bem assim, porque eles têm um trabalho que realmente, Léo, não tem como eles vir no pequeno grupo, é o trabalho, né? O trabalho deles impede eles, Márcia, a faculdade, né? Não tem como eles participarem do pequeno grupo, Lucas, sábado, eventos, mas domingo eles podem. E eu falei, glória a Deus por isso, então domingo você tem que vir, né? Passa o tempo, entra você entrar no trabalho no domingo, Michele. Ô glória, hein? Mais grana, hein? Ô, vai rodando aí. Eu falei, irmãos, vocês não acham que agora vocês vão perder todas as atividades da igreja? Será que é de Deus essas propostas que até então podia vir domingo? Agora até domingo vai ser podado na tua vida? Você acha que é Deus fazendo isso? Ah, mas vou ganhar mais. E vai ganhar mais. E vai perder tudo porque ganhou mais. Por causa do mais, tu perde tudo. Que é Deus. Eu acho, irmão, que tu não deve aceitar. Né? Já está vindo uma vez por semana. O legal é poder participar do pequeno grupo, mas tudo bem, tem a circunstância, Deus entende, né? É a tua profissão. Então permaneceram. Mas a grande questão que eu quero falar com vocês aqui, gente, como está a tua vida com Deus individual? Porque a salvação é individual, né? A santidade é individual. A busca de oração, a busca da Bíblia é individual. O teu jejum também pode ser individual, apesar de ter jejuns coletivos. Como está a tua vida com Deus? Quanto tempo faz que tu não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que tu não tira um tempo só você e Deus? Quanto tempo faz que tu não confessa teus pecados para Deus? Hã? Você já fez isso já? Chegar diante de Deus e abrir teus pecados, teus erros, tuas tentações, tuas frustrações, tuas mágoas para Deus? Tirar um lugar na tua casa, no meio do mato, sei lá onde é que tu possa ir, e tu ter aquele tempo top com Deus? Quanto tempo faz que tu não recicla a tua vida espiritual com Deus? Porque o corre-corre do dia a dia, ele nos leva muitas vezes a não ter tempo para Deus. Até mesmo quem trabalha na obra de Deus pode deixar de buscar ao Deus da obra de tanta atividade que tem. Então, aí já entra um outro grupo, né? Já é outro grupo que está na igreja, ele está no grupo da igreja, mas se Jesus voltar não sobe. Porque ele estava com a igreja de Jesus, mas não estava com Jesus da igreja. Esse é o perigo também. Esse é o perigo também. É Jesus estar de fato impregnado em nossa vida. É como está escrito aqui, Jesus Cristo. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua busca pela presença de Deus? Ponto 2, vamos lá. Comprometa-se com a sua família. Como está seu relacionamento com quem você convive diariamente? Isso que é interessante, que nós não podemos nunca confundir família com parente. Família é aquela pessoa ou aquelas pessoas que você mora junto na mesma casa, né? Fora dali, os primos, sobrinha, enfim, tio, é parente. Até mesmo quando você casa, a Bíblia fala o seguinte: deixará o homem seus pais e sua mãe, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se formará uma só carne. No momento que a pessoa casa, ela faz agora do pai e da mãe, que era família, virar parente. Até então era pai e mãe, vai seguir sendo pai e mãe, sangue, vai ter o mesmo sangue. Mas a prioridade daquele filho, daquela filha que sai de casa agora, não é mais o pai. Aquela menina não tem mais o pai como seu líder máximo, agora é o esposo. Aquele homem agora não tem mais os quitutes da mamãe. Tem sim que eu vou lá, mas ela não aguenta mais a tua presença. Papai. Agora ele tem que ensinar a mulher, viu? Pelo menos eu vou fazer assim, né? Viu? Sogra, ensina a minha mulher a fazer aquela... É muito top aquela comida. Mas você não tem mais agora o pai e a mãe como dependência. Agora a tua família é a tua mulher,
os teus filhos, para quem tem filho, para quem não tem filho, então a família é a mulher, a família ali é o esposo, né? E aí que entra o jogo. Quando a Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você acha que se refere a servir ao Senhor dentro da igreja ou dentro de casa? Dentro de casa, né? Eu pergunto a você que está aqui hoje, dentro da tua casa, existe um altar consagrado ao Senhor? Quanto tempo faz, homem, que tu não chega na tua esposa e pede para ela como está a vida dela com Deus? Quanto tempo faz, mãe, que tu não chega para os teus filhos, né, se tiverem já entendimento, e ver como está a vida deles com Deus? Dentro da tua casa, quando tu liga a televisão, o que rola ali? Louvores, pregações, ou manifestações de ocultismos, carnalidades, desenhos diabólicos para os filhos, novelas carnais. Dentro da tua casa, como está a tua situação espiritual? Como está a situação da tua família espiritualmente falando, né? Porque nós temos que entender, queridos, que às vezes um casal, ele pensa o seguinte, o homem começa a buscar a Deus para ele e que se dane a esposa. O que importa é eu estar bem. Tu entendeu o que o pastor falou lá. Busca a Deus e se dane você. E muitos homens fazem isso. Eles vão voando, eles vão crescendo, e a mulher em depressão do lado, a mulher não avança, a mulher precisa se abrir, a mulher precisa de conversa, a mulher precisa de uma ajuda, a mulher não está conseguindo ir no passo do homem, e o homem, ao invés de ir para a cruz, como Jesus fez, como o apóstolo Paulo disse, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que é botar o pé para trás, colocar ela do lado e dizer, ei esposa, eu vou caminhar no teu passo a partir de agora. Eu estou muito na tua frente, nós temos que andar juntos. Nem que eu renuncie isso, nem que eu pare com meus trabalhos, nem que eu pare, eu quero ir junto contigo. Né? Ou a mulher, né, se destaca na sociedade, se destaca na igreja, e o maridão lá. Aquele querido lá. E a mulher não dá nem bola. Eu quero mais é que você fique aí para mim. Você viu o que o pastor falou. Aí joga para o pastor. Isso é o mais lindo. Ervino, é sempre bonito assim, né? É assim que funciona. Vamos jogar para o pastor. Ei, Pedro, o pastor, liga para o pastor. Pastor, ela está feia. Né? Gente, os filhos. E os filhos? Como é que você vai fazer os teus filhos amar Deus se tu não ama? Como é que você vai fazer teus filhos amar a igreja se tu não ama? Como é que tu vai fazer teus filhos amar os pastores, os líderes, se tu não ama? Gente, eu como pastor, minha esposa como pastora, nós sabemos que filhos de pastores, a tendência é de 80% de todos eles odiar a igreja, Lucas. Sabia disso? Faça uma pesquisa uma hora. Filhos de pastores, a tendência de odiar a igreja é de 80%, sabe por quê? Porque os pastores, em sua maioria, acabam por causa da igreja deixando os filhos para trás. Não tem tempo com eles, não brincam com eles, não envolve eles, e eles vão crescendo com aquela mágoa da igreja, quando viram jovens se desviam. Mas por que isso, não? Porque está o homem lá buscando a Deus, fazendo a obra, e os filhos lá, papai, mas pense em mim também. Também sou tua ovelha, eu também sou tua ovelhinha, e não esquece de mim. Para a glória de Deus, gente, nós desde que os nossos filhos nasceram, nós sempre trazemos eles aqui de tarde, eles fazem o cultinho deles, eles vão na Viva Kids, a gente ama, eles veem os pais deles felizes com a obra de Deus, felizes com os irmãos. A gente vai visitar os irmãos numa janta, nós levamos, eles quebram toda a casa dos irmãos, os irmãos têm que pagar depois novas mesas, novos pratos, mas eles amam, né? Então, gente, cabe a nós, antes do almoço, a gente ora, a oraçãozinha deles. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento, eu espero eles falar, eles dois, amém. São coisinhas assim do dia a dia, que a gente faz eles amar a Deus. Hoje eu vim ensinando eles que a gente ia falar glória a Deus, aleluia. Eu falei, Natanael, fala aí, glória a Deus. Ele é glória a Deus. Eu, não, é glória, glória a Deus. Não. Então fala assim, aleluia. Não! Já estava difícil, glória a Deus, aleluia, piorou, porque o L não estava saindo ali. Mas aí depois passou o tempo e ele começou, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Para pensar assim, pastor, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver.
É como a gente faz se os nossos filhos olhar que a gente ama a igreja, se os nossos filhos ver que nós temos prazer de estar na igreja, se os nossos filhos saber também, principalmente, que a igreja não está acima deles, eles vão amar a igreja. Eu jamais vou permitir o Natanael e o Benjamin pensar que eu amo a igreja mais do que eles. Quando eu vou trabalhar, né, assim, então, a minha esposa cuida do nosso piá de noite. Quando eu ia trabalhar assim no início, né, assim, tipo, o Benjamin chorava, se agarrava nas minhas pernas, não me deixava sair. Por favor, pai. Eu falei assim, filho, o papai tem que buscar Deus. Tu sabe que o papai ama a Deus acima de tudo. E eu amo vocês depois de Deus. Mas tem ali pessoas esperando por mim, eu tenho que ir lá. Fomos ministrando, até que agora sempre quando eu vou sair, ele vai trabalhar, papai? Sim, ele me dá um beijo e volta para a sala. São questõezinhas, meus queridos irmãos, que eu já vou observando, preparando esses meus garotos para que eles sempre amem a igreja, para que eles sempre amem esse espaço, eles sempre amem o Aviva Kids, eles sempre amem a Deus, né? Então, gente, aí que fica a pergunta: como é o teu relacionamento com tua família dentro de casa? Alguns fazem culto, Juan. Toda quinta, culto com a família. Eu optei por fazer culto todo dia. De modo informal, Lucas. Eu estou no almoço, falo da palavra. Estou no carro, falo da palavra. Estou com eles, lembro de um personagem bíblico. Eu fico diariamente, eu e minha esposa, falando de Bíblia, de personagem bíblico. Hoje eu estava falando de Josias, né, gente? O Josias, que a palavra de Deus é tão doce como mel. E a gente fica repetindo, aqueles menininhos ficam repetindo. Aí o Benjamin vem e fala assim, Daniel na cova dos leões, ele vai decorando. Pode ser que não faça sentido algum dentro deles naquele momento, mas amanhã vai fazer. Sabe por quê? Porque isso está sendo plantada uma semente ali. E no tempo certo ele vai frutificar. E esses nossos filhos vão ser bênçãos. Amém, gente? É como você também deve fazer. Nós não podemos permitir que o dia a dia faça com que nós sejamos crentes só dentro da igreja. E aí sai da igreja, volta a ser uma pessoa normal, sem ser igreja dentro de casa. Dentro da tua casa tem celebração ou não? Dentro da tua casa tem louvores? Dentro da tua casa tem pregação? Tem que ter. Eu lhe pergunto, dentro da tua casa tem oração? Uma vez um irmão me ligou, pastor, de madrugada isso, tem um demônio aqui dentro da minha casa. Meus filhos e minha esposa estão vendo a sombra preta. Vem, pastor, vem. Falei, irmão, toma vergonha nessa tua cara. Tu é líder, velho. Mas pega um óleo ungido, não tem. Pega óleo de cozinha e consagra aí. Estou te liberando. E vai nas paredes, expulsa esse demônio aí, cara. Tu tem autoridade, tu é o homem da casa, tu é o sacerdote do lar, homem. Será que eu posso? Pode. Daí ele me contou depois como é que foi, né? Em nome de Jesus. Mas ele foi e expulsou o demônio. Foi e expulsou. Os filhotes dele, papai. A esposa, ai amor, que lindo. Ganhou até os pontos com a esposa, né? Então, nós temos esse poder sacerdotal. A gente não precisa ficar dependendo toda hora de pastor, de líder. Tem coisa que é com nós, cara. Tem coisa que é com nós. Tu é crente, tu é cristão, tu entregou a vida para Jesus? Então você tem o Espírito Santo? Então ore, cara. Esses tempos eu estava lá em Brasília, né? Lá naquela viagem que a gente deu a palavra para o presidente. E aí quando eu voltei de viagem, minha esposa me contou que numa noite, que eu estava lá em Brasília, o Natanael chega de noite para a Cíntia e fala, um tio brabo na janela, mamãe. E a Cíntia aqui está brincando. Tem um tio brabo na janela. Cíntia olhou, não viu ninguém. E o Natanael, tio brabo na janela. Aí a Cíntia orou, expulsou, porque ela já viu que era espiritual. Quando eu chego em casa, daí a Cíntia me conta, eu falei, Natanael, tu viu um tio brabo na janela? Sim, papai dele contou aquele jeito, né? Aquele jeito convicto, começou a apontar lá que estava o tio brabo. E eu orei de novo. Ué, como assim? Não era ser humano, não era ninguém que invadiu a casa, mas era algo que ele viu que tinha lá. Justamente, uma viagem profética, né, minha esposa? Uma coisa forte, uma coisa que era maravilhosa. E aí a gente expulsou e orou por isso aí. Então você veja, gente, que há uma batalha dentro do nosso próprio lar.
Quando você fica doente, quando tua esposa fica doente, quando teu esposo fica doente, qual a primeira coisa que tu faz? Ou deveria fazer? Ora pela pessoa. Amor, tu é testemunha aqui. Várias vezes, Léo. Minha esposa meio mal, eu orava, a Cintia era curada na mesma hora. Né, Cintia? Curada na mesma hora que a oração do esposo dela. Dor de cabeça, dor nas costas, enfim, tantas coisas que acontecem de tempos em tempos no nosso corpo, né? Quando não dá na oração, Felipe, leva para o hospital. Bota remédio, beleza? Estamos juntos, a gente tem que usar o cérebro, né? Mas por que a primeira opção de um crente é correr para o hospital ou correr para o remédio? Sendo que tu tem poder para orar, para decretar, para declarar a bênção dentro da tua casa. Ou tu não acredita que a tua oração tem poder? Ou tu está devendo cartório? Né? Quem não deve não teme, né? Agora, claro, se tu tiver aí com as brechas abertas, é melhor que não ore, que não vai levar bofetada o diabo. O diabo está orando, rapaz, tu vai, ora mais, ora mais. É o que aconteceu com aqueles homens lá, né, que quiseram expulsar os demônios em nome do apóstolo Paulo. Né, em nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega, os demônios olharam, conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas quem é você, o mequetrefe? E deram uma surra no cara. Fica a dica aí, então, tem que buscar Deus. Né? Então, antes de enfrentar o demônio, esteja preparado e convicto que você está com Deus, gente. Porque eu vou te falar. Quem já viu uma pessoa possessa, irmão? Quem já viu? Olha, pessoal, olha aí, né? Não é nada legal, né? Não é nada legal. É complicado. Então, você sabe que se tu não estiver preparado ali, se tu não estiver no óleo, como diz o Penteca, se tu não estiver ali na unção, tu corre do cão. Entendeu? Por isso que o primeiro ponto é compromete-se com Deus. O segundo é com sua família. Terceiro ponto, então, para nós fechar a mensagem de hoje. Compromete-se com sua igreja. Começar seu envolvimento com as reuniões e eventos da igreja. Então, nós temos aqui celebrações todo domingo, né? Quem está conseguindo ir, que é o nosso sonho, que todos os membros participem de celebração e pequeno grupo. Temos um pequeno grupo durante a semana. Mas nós também temos, queridos irmãos, ministérios para toda a família. Nós temos a Viva Kids para as crianças, né? Aí eu pergunto aos pais, estão envolvendo as crianças? Vocês estão envolvendo? Vai ter agora o Kids Day na fazenda, né, minha esposa? Vai ter atividade para os pais participarem com as crianças. Vai ter brincadeiras que as professoras vão chamar. Chama teu pai agora, chama tua mãe. O que tu vai fazer? Vai terceirizar teu filho para a tia, para a vizinha e vai curtir um oásis? Ou tu vai junto com teus filhos? É para criança, mas não são teus filhos? Então se espera que, se você tem filho pequeno, o mínimo que eu, pastor, espero é que os pais estejam lá, junto com seus filhos. Por quê? Porque nós somos muito assim, não, tá bom celebração, tá bom no máximo pequeno grupo. Temos o Start, que são os juniores. Todo sábado aqui, 15h, nós temos o Start. Juniores, dos 8 aos 11 anos, né? Se tu tem um filho, se tu tem um primo, se tu tem um parente, enfim, que tu conhece, traz ele aqui. Temos também o Plug, Ministério de Adolescentes, todo sábado, 15h também, simultaneamente com o Start, né? Tem um filho adolescente, traz ele. Nós temos PGs de jovens todo sábado, traz eles. Nós temos classes, né? Hoje até o Tiago veio falar comigo, né, Tiago? O Tiago falou, pastor, gostei muito da classe 1. Quero falar com o Alessandro, pastor, achei muito legal. Né? Cadê o Alessandro? Já, o Alessandro ganhou, Tiagão. O Alessandro é um gentleman. O Alessandro, o jeitão dele, já ganhou mais um irmão aí. Ó. Eu quero conversar com ele, amei a classe. É a caminhada e compromisso. São nossos treinamentos. São pessoas que querem se envolver, são pessoas que querem se comprometer com a igreja. Nós temos o evento de homens que se chama Corajoso, o ministério, aliás, de homens que é o Corajoso. E nós fizemos nessa igreja, né, Pedro, eventos bimestrais, às vezes de 2 em 2 meses, até de 3 em 3 meses, para não pesar ninguém, para não ser algo todo dia. Aí tem homem da nossa igreja, membro da nossa igreja, Léo, que não vem nos Corajosos. Sai comer carne com os mequetrefes, sai.
vir no encontro de homens não vem. Tem homens da nossa igreja, e eu sempre peço para Kátia, Kátia, me dá a lista de quantos homens temos na igreja, de membros, que assinaram o pacto e falaram, eu me comprometo com Deus e com os eventos e com... Me dá a lista, pá, quantos homens vieram? 30% dos homens vieram no Corajosa. Aí tu vai pedindo para os caras, ei, vamos vir, tô com dor de cabeça. Mas desde quando? Me deu agora. Não, cara, vou te falar. Ai, a minha filhinha está muito mal. Aham, sei. Gente, homens casados que deveriam estar no Corajosa, homens solteiros que deveriam, gente, se tem faculdade, tudo bem, é uma justificativa. Se tem que, enfim, trabalhar, tudo bem. Gente, o que justifica, está justificado. Agora, se pode vir e não vem, não dá, cara. Tem homem que não vem nos eventos de homem jogar videogame em casa. Homem casado jogando videogame. Xbox, uau! Vai impactar o mundo esse homem. Olha, ele está passando de fase, uau! Aplaudam ele. O que o reino ganhou com esse game? O que os seres humanos ganharam com você passando de fasezinha? Vai ser homem, rapaz! Pelo amor de Deus, seja homem! Isso é coisa de piá. Isso é coisa de menino. Isso aí ainda dá para tolerar o pessoal do plug, Felipe. O pessoal do plug, adolescente, ali, bonezinho virado, ainda está se conhecendo, aquela coisa toda. Agora, homem barbado, casado, que joga videogame. É o meu hobby. Mas assim... Ótimo, baita homem. Você vai transformar o mundo. É você que Deus vai usar. Aí Deus está olhando quem eu usarei para impactar o mundo. Aquele que está jogando videogame. Tu tem certeza que Deus não vai olhar para um homem desse. Vai olhar para um cara que está de joelho orando ali, botando a família aos pés da cruz, participando dos eventos da igreja. Então, galera, isso eu falo para os homens aqui, membros da igreja. Melhor dar desculpa. Fala de uma vez para nós que tu não é homem de verdade. Eu prefiro que tu fale, eu não sou homem de verdade. Pastor, eu sou um moleque. Eu sou um moleque, pastor. Eu não sou homem de verdade. Eu reconheço, eu sou um banana, eu fujo dos eventos. Galera, a gente faz um movimento para homens. O Ministério Corajoso, para entender o seguinte, que vai ser uma palavra de homem para homem. Vai ser voltado pro homem. Vai ser voltado para você como homem, crescer como homem. O que o cara faz? Não vem. Aí depois está lá, pastor, me ajuda, meu casamento está destruído. Claro, tu não é homem. Quando tu tem a chance de vir para a igreja, quando tu tem a chance de se envolver com a gente, quando tu tem a chance de receber a palavra, tu não vem. Aí está dando BO na tua casa, tu procura quem? Os homens. Temos, queridos, o evento de mulheres fortes. Ministério voltado para mulheres. Minha esposa tem que ver coisa mais linda quando tem mulheres fortes, ela fica vislumbrada. Eu vou botar decoração aqui, liga para a Kátia, que copa, vamos pegar aqui flor. Que nós homens só jogamos umas mesas, uns pão com linguiça, tá tudo certo. Né? Joga um pão com linguiça. Aí a Cíntia fica o dia inteiro, tem que levar ela para o tribal, tem que levar ela para você, tem que levar ela, e leva. É detalhe para lá, é flor para cá, é perfume ali, é decoraçãozinha ali. E principalmente minha esposa preparando uma palavra top. Ela orando para receber uma palavra e liberar sobre as mulheres que vão estar aqui. Aí muitas mulheres, membros da igreja, estão onde? Em casa, assistindo novela. E orando a Deus, eu quero mais fortalecimento. Hã? Mas eu já sou uma mulher top. Tem pessoas que são tão cara de pau que elas acham que elas são autossuficientes. Eu não quero esse ministério mulheres fortes, eu sou uma mulher forte, top. O que eu quero, né? Vai ser segundo o costume de alguns daquela mulher. É o momento que você tem, mulher, para ter o teu tempo, para você vir aqui na igreja, focado em ti. Quem tem filho, poder passar para o marido o filho. Tu sabe que isso é bom. Tu sabe. Tu ora para que Deus dê mais eventos. Aí tu se arruma toda, Isso eu não entendo, mulher se arruma para outra mulher, isso é uma coisa interessante, né? Mas elas vêm, ai, que linda, né? Aquela falsidade, acaba a brincadeira. Mas... Como tu tá linda, assim tu também tá linda. Estamos todas lindas, isso. Né? Então vocês veem, gente, a mulher, nós temos um ministério voltado para mulher. Mulher. Então se você é mulher,
venha no evento, né? Temos um ministério também para casais, que se chama Inseparáveis. Deus levantou esse ministério para nós reunirmos com os casais, preparar uma palavra para os casais, abençoar os casais, fazer aquele casal olhar um no olho do outro que há anos não se olhava, fazer aquele casal olhar para sua esposa, para o seu esposo, dizer assim, eu te amo, que há anos não existia, fazer aquele casal dar um abraço na esposa que muitas vezes há anos não tinha. Tem casamento que é curado aqui dentro, queridos, em um evento do Inseparáveis. Muitos casais testemunhando que foi maravilhoso, pá. Aí muito casal pega e fala assim, não, pastor, eu não vou ir, por quê? Porque eu não gosto da comida que vai ter. Ah, mas que maravilha! Então tu não curtiu a comida que vai ter? Eu podia fazer pode fazer um pratinho, então pode fazer um hambúrguer, mas não perca de vir. Então, gente, saibam vocês que o pastorzão aqui, ele sempre pede, Kátia, quantos casais são? Quantos casais vieram? Qual foi a desculpa do casal que não veio? Pastor, para de se meter na nossa vida, não é assim. Nós não queremos que você venha para os eventos para massagear o nosso ego, para nós dizer que nós tivemos um evento topíssimo. Não, é porque você precisa. Nós precisamos de alimento voltado para o nosso estilo de vida, para o nosso posicionamento que estamos hoje. Temos evento agora, né, minha esposa? Negócio avivado, para os empreendedores, para os empresários, para quem está trabalhando em empresas, é funcionário, é supervisor, ele levantou um ministério para falar sobre empreendimento, empreendedorismo, princípios para crescer a tua empresa. Ele tem um monte de coisa. Quando tu pega a lista, cadê os empresários? Ah, não vieram, pastor, estavam cheios de coisa para fazer. Gente, não cola. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa sempre uma desculpa. Aí depois, tem que ficar investindo em curso de 10 mil, de 8 mil. Porque não vem aqui, aonde nós poderemos dar uma palavra, um testemunho, Pedro. A gente traz empresários dando testemunho aqui, que isso vale mais que os teus cursos que tu compra. Mas daí tu pensa, já estou na igreja demais. Que vergonha, que fiasco. Tu é empresário e não vem no negócio avivado. Tu é da igreja, tu é membro, alguns até são líder, e não vem no negócio avivado. Não dá. Calma, gente, calma. Olha para o teu irmão que está dizendo assim, ó. Calma, irmão. O pastor está quase finalizando. Segura a cadeira aí. Então, galera, nossa igreja, ela tem um tripé, que é celebração, pequeno grupo e eventos ministeriais. Eu lhe pergunto, como você está nesse tripé? Você tem que estar nesse tripé. Beleza? Se não tem como eu falei, alguns trabalham, faculdade, tudo entendido. Mas se você pode, por que você não prioriza eventos? Tu está em casa quando tem evento da igreja? Não pode, isso é inadmissível. Repito, não é para massagear nosso ego, porque nós queremos ver cheio. Tem nada disso. É porque nós somos uma igreja, né? Nós somos uma congregação, onde o texto diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Essa que é a ideia, queridos. Não tem desculpa. Kátia, todas as igrejas, antes de eu ser pastor, todas as igrejas que eu participei, minha esposa sabe, nós demos o nosso sangue, Felipe. Nós abríamos a porta, nós éramos os primeiros a chegar, os últimos, nós participávamos de tudo, ato profético, reunião, evento. Rapaz, nós dava toda a nossa vida, sempre foi assim. Não é porque eu sou pastor para pensar assim, tu é pastor, por isso que é fácil. Antes de eu ser pastor, nas igrejas que eu participava de tudo. Inclusive eu tinha empregos, trabalhos que eu trocava de trabalho, porque tinha trabalhos que eu trabalhava, Cátia, que pegava o sábado o dia inteiro. E eu orava, Deus, me tira esse trabalho, que era um emprego que eu trabalho de segunda a sábado de manhã, para mim poder ter o final de semana livre para a igreja. E Deus me deu um emprego, na época, né? Para mim poder curtir, estar na igreja, estar com os irmãos, poder ouvir os líderes. Todos os líderes que eu tive, eu sempre tive prazer de sentar do lado deles, ouvir eles, escutar eles falar, saber o que Deus estava falando através deles. Sempre foi assim. Então o teu prazer por estar na igreja, por participar dos eventos da igreja, ele tem que ser prioritário. Porque vai fazer bem para você, vai fazer bem para a tua família. Amém? Vamos para a conclusão então? Não faça como alguns que não se envolvem.
mas aprofunde seu nível de comprometimento com sua igreja e cresça ainda mais na sua caminhada cristã. Vamos ficar em pé, por gentileza?